Olá, muito bom dia, graça e paz a todos que estão já na escuta de nossa web rádio Pense Nisso. Você que está nos assistindo também, muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um Café Teológico desta manhã de sábado, hoje dia 9 de abril de 2022. Você é muito bem-vindo à nossa transmissão aqui, que todos os sábados, a partir das 9 da manhã, estamos juntos aqui para estudar a Palavra de Deus, acompanhado de um bom café. Você que está comigo, pegue aí o seu café, senta aí, tire esse momento para você estudar a Palavra de Deus e também poder assim degustar deste maravilhoso café que aqui eu já estou apreciando, aguardando dar o horário aqui, são 9 horas e 1 minuto, e este café que aqui já estou saboreando é um café muito especial que chegou essa semana diretamente do Espírito Santo. Esse café é uma nova marca que estamos apresentando aí, um café especial. Se você tem interesse de até, assim, degustar um café de qualidade especial e ainda um produto sem agrotóxico, ele é um produto maravilhoso. Lá, o Café Kruk, para você. Se você tem interesse de conhecê-lo, entre em contato conosco, você que está nos assistindo, em qualquer momento, em qualquer horário também, vendo a reprise, entre em contato conosco pelo WhatsApp 53999014822 ou até mesmo pelo comentário aí que você que está nos assistindo poderá assim fazer. Então, é um café diferente, né? Muito saboroso, um café suave. Você precisa experimentar. Em palavras é difícil a gente descrever aqui. Muito bem, se nós estamos iniciando um café teológico, eu já apresentei o café aqui, o meu já está preparado e você prepara o seu, senta aí e pegue a sua Bíblia. Como é de costume, e uma mão pegamos a Bíblia e a outra o café. E assim vamos estudar junto hoje, 2 Coríntios capítulos 4, até o versículo 15. Então já vai abrindo a sua Bíblia aí. Está conosco a Nara Beatriz dizendo bom dia, Elda Dário Cruchat Robus, que estão conosco. Bom dia a vocês. Você pega a sua Bíblia, não se esqueça, qualquer tradução, acompanhe, para que juntos possamos crescer nesse conhecimento. Hoje Paulo fala, né, somos potes de barros transportando um tesouro espiritual. Já vai se aproximando aí. Aqueles que estão conosco também pela web rádio, eu posso visualizar aqui, temos aí os nossos ouvintes em Porto Alegre, olha só, capital gaúcha em peso aí de novo conosco, sempre nos assistindo, isso nos deixa muito felizes também. Chegando aí também a Maria Andréa Soares, bom dia Maria, que Deus te abençoe, vamos juntos, pega a sua Bíblia, hoje vamos para 2 Coríntios capítulo 4. Lembrando mais uma vez, você que é assinante da revista Pense Nisso, eu agradeço muito você, faz toda a diferença no trabalho da Pense Nisso quando assina a nossa revista, porque você já conhece e poderá dar testemunho a outras pessoas quão importante é também a Pense Nisso para o estudo teológico, em qualquer outro meio que você possa também não somente estudar, mas também testemunhar a palavra que chegou a você através da Pense Nisso. Isso nos deixa muito felizes, então. Se você ainda não é assinante, assine, entre em contato conosco, você vai se surpreender com essa revista. Há a opção de você assinar a versão digital ou a versão impressa. Você pode também, se ainda não conhece, conhecê-la apenas adquirindo um exemplar avulso. Também disponibilizamos lá. Lá no site pensenissoteologica.com, que você pode já também se apropriar dessa maravilha da nossa revista. E assim vai chegando o nosso povo aí de sempre, estudando conosco a palavra do Senhor. Enquanto que vocês vão se aproximando aí, aproveita e compartilha, não se esqueça, compartilhe essa live em sua rede social. Assim juntos vamos transmitindo a palavra, porque é importante que o cristão ele tem que ter alguma coisa em mente, de que a graça de Deus ela não chega só a nós, ela precisa também, é um tesouro que nos foi entregue para que nós compartilhemos. Então, nós vamos até falar sobre isso hoje, um tesouro que nós compartilhemos. Muito bem, está conosco também ao Vacir Soares, bom dia Roselane Cruz Chart, bom dia, também a Eli,
está conosco, bom dia para você também, que estão chegando aí. Vão compartilhando enquanto que eu vou tomando meu café aqui. Vanderleia Matias acabou de chegar dizendo bom dia, muito obrigado, bom dia a você também. Aproveite, vamos semeando a palavra aí, que nós já vamos iniciar o estudo nesta manhã de sábado. Ótimo, então vamos lá. Se você já compartilhou, já vai atraindo outras pessoas para esse momento muito oportuno aqui. Segundo aos Coríntios, capítulos 4, Paulo ele continua falando sobre o seu trabalho de apóstolo, que tem como objetivo nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. Muito bonito o texto. Veja o que Paulo fala. Acompanhe sua Bíblia, seja a versão digital, a versão impressa, tenha sempre aberto. Isso vai te fazer você concentrar, acompanhando o texto também, e não ficar disperso aí com qualquer outra coisa que possa chamar a sua atenção. Gilvan Paz, acabou de chegar aí. Deus abençoe, Gilvan. Bom sábado para ti também. A palavra de Deus diz assim, segundo aos Coríntios 4, Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa. E é por isso que nunca ficamos desanimados. Olha que bonito que o apóstolo Paulo está dizendo. Quantas vezes o cristão também fica desanimado. Agora Paulo fala assim, nós nunca ficamos desanimados, porque a misericórdia de Deus, ela o instiga, ela o motiva a fazer o quê? A fazer um bom trabalho para que o Evangelho de Cristo possa ser transmitido. Paulo está falando num contexto onde ele foi até mesmo, digamos, ridicularizado por ser um pregador da palavra de Deus, e muitos não consideraram como apóstolo de Cristo. Ele diz, olha, nós não ficamos desanimados porque o que o motiva é a misericórdia e a graça de Deus. Isso é fenomenal. Está conosco Rude Regiane Pung, dizendo bom dia, Deus abençoe a vida do pastor, abraço de toda a nossa família. Deus abençoe vocês também, que bom que estão conosco, muito tempo que eu já não os vi por aqui. Também a Irene Prestes, bom dia também para você, obrigado por estar assistindo. Vejamos então o que diz o seguinte, né? Se Paulo está dizendo que ele nunca fica desanimado, ele tem motivos para isso. Porque Paulo não está buscando aprovação simplesmente de pessoas, por mais que isso interferisse no seu trabalho. Ele vem dizer assim, olha, nós nos desanimamos porque a graça de Deus é a misericórdia de Deus que deu essa tarefa. Por que ele fala misericórdia? Porque Paulo sabia de onde ele veio. É importante a gente sempre lembrar aquilo que, no momento que nós conhecemos a nossa história, a nossa estrutura e sabemos quem somos, nós precisamos também reconhecer como o apóstolo Paulo que é a misericórdia de Deus que nos abraça, que nos acolhe, que nos aceita e que nos usa. Se não fosse a misericórdia de Deus, talvez nem aqui poderíamos estar, nem talvez poderíamos ser chamados de filhos de Deus. Então, Paulo sabia da sua história, ele olhava para trás e ele sabia de que ele foi um perseguidor, ele fez coisas contrárias à vontade de Deus. Por isso que ele diz, na sua misericórdia nos deu essa tarefa e é por isso que nós nunca ficamos desanimados. Paulo entendeu o que é uma vida com propósito, quando ele assim reconheceu que de fato ele não merecia estar onde está, ele não merecia ser um apóstolo, mas a misericórdia de Deus pôde assim fazer com que ele pudesse estar onde estava para transmitir uma palavra de Deus. Ele diz no versículo 2, nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso, não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus, pelo contrário, agimos sempre abertamente de acordo com a verdade e assim as pessoas têm uma boa impressão de nós que vivemos na presença de Deus. Quando Paulo diz assim, nós sempre agimos de acordo com a verdade. Eu sempre gosto de lembrar que a verdade em si, ela é uma pessoa, que é o próprio Cristo, em que Paulo diz assim, olha, nós procuramos sempre agir conforme aquilo que Cristo mandou pregar.
não ensinando ou não falsificando a mensagem de Deus. Porque a gente sabe disso, que há muitos pregadores que se apropriam da palavra, invertem, manipulam a palavra por interesses próprios. Paulo vai dizer, olha, nós não manipulamos essa mensagem, nós sempre agimos de forma clara, trazendo para vocês o puro e doce evangelho que ele aqui, mais uma vez, compartilha. Se ele está falando isso, vale lembrar de novo do contexto da carta. O apóstolo Paulo está no contexto em que ele não foi muito bem aceito. Então, ele poderia até mesmo, digamos, falsificar esta mensagem, manipular para ser bem aceito. Isso acontece muito. Hoje em dia, nos tempos que vivemos, há pregadores que, para serem bem aceitos, pregam palavras de homens, pregam palavras daquilo que eles querem que seja pregado para ser bem aceitos e seja agradável aos ouvidos das pessoas. Isso me faz lembrar, também é uma das cartas de Paulo, que ele diz assim, nos últimos tempos virão pregadores que irão pregar a mensagem que as pessoas vão querer ouvir, porque a mensagem da palavra de Deus já não surte tanto efeito. Então veja o que está por trás aqui. Veja que muitas pessoas se apropriam da palavra de Deus, achando ou pregando uma palavra de homens que não é a palavra de Deus. Paulo vai dizer, então, de acordo com a verdade, assim as pessoas têm uma boa impressão de nós, porque nós não estamos pregando simplesmente aquilo que ele achou por bem, mas sim a palavra de Deus. Vivemos na presença de Deus, e Deus é testemunha daquilo que ele está fazendo. Muito bem, você que chegou agora, estamos em 2 Coríntios 4. Abra sua Bíblia, é muito importante, enquanto que eu vou aqui degustar do nosso café, você já pegue e aproveita aí também e dá uma estudada aí conosco no nosso café teológico desta manhã. Muito bem, estamos aqui então para mais um café teológico desta manhã. Você que nos ouve pela nossa web rádio, você é muito bem-vindo, há várias pessoas nos ouvindo nesta manhã também, o que nos deixa muito felizes. Estamos repetindo aqui para você o texto, 2 Coríntios, capítulos 4. Vamos agora para o versículo 3. Muito bem. Estamos então dizendo que Paulo vai dizer assim, porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Olha que coisa interessante, porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo, ele diz. Por que o evangelho está escondido? Muitas pessoas acham que a palavra de Deus, toda ela, é o evangelho. E não é. Eu preciso dizer a você, a palavra de Deus, ela contém lei e evangelho. Paulo diz então, se o evangelho que anunciamos está escondido, muitas pessoas talvez vão até entender ou dizer isso, que se o evangelho está escondido, lembrem-se então que Paulo vai dizer, muitas pessoas se perdem por não conhecer este evangelho. O que é o evangelho? Eu sempre, mais uma vez, gosto de lembrar, o evangelho é aquilo que Deus fez por nós em Cristo. Lá está o evangelho. O evangelho sempre é a ação de Deus em favor da humanidade. É quando Deus desce e pisa na terra, quando Deus age em favor do ser humano, independentemente daquilo que ele é, daquilo que ele faz. Deus sempre ele mostra o seu evangelho e a forma evangélica de ele fazer-se culmina na cruz. A cruz é a manifestação visível do evangelho. Se eu for voltar para o original grego, temos o evangelho como aquele que é a boa nova, a boa notícia, traduzindo em palavras mais fáceis de se entender.
Porque evangelho é uma palavra no grego ainda que tem lá, euangélio. Essa palavra simplesmente ela está transliterada para o português, mas a tradução em si é boa notícia. A boa notícia que muitas vezes para alguns está escondido. Então por isso que Paulo diz, porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo, porque não estão aceitando aquilo que Deus fez por eles. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Veja que é o que a gente sempre prega, é o que a gente sempre crê, que o Evangelho é algo que Deus deu a nós para que nós compartilhemos com as pessoas. E este Evangelho ele precisa também ser conhecido a outras pessoas. Quem o rejeita, como Paulo diz aqui, está ainda na escuridão. O Deus deste mundo, ou seja, os encantos, o mundo pós-moderno, nos dias atuais, tem conservado a mente de muitas pessoas na escuridão, fazendo com que estes não conheçam o Evangelho. Porque o Evangelho é algo doce, é algo que você aceita em fé e vive alegre, vive nesta graça. Agora, observe bem, muitas pessoas não querem algo que simplesmente você recebe e você agradece por aquilo. Muitas pessoas querem fazer alguma coisa, especialmente trazendo o lado espiritual. Fazer para merecer. O Evangelho não é isso. O Evangelho você não faz nada, você recebe por graça e você vive grato por aquilo que Deus fez. Isso é viver a partir do Evangelho. Paulo vai dizer, o Deus deste mundo, o que é o Deus desse mundo? É o Deus que muitas vezes é pregado por aí, um Deus que você tem que fazer isso, mais aquilo, para receber aquilo e acolá. Enfim, muitas pessoas acham que é uma troca, que você faz uma coisa e Deus te dá outra. Esse seria o Deus desse mundo em que muito se é pregado hoje em dia ainda, em que para você ser merecedor de alguma coisa, você tem que fazer. Então ele vai dizer, ele conservou a mente deles na escuridão, que incapacita eles de ver a graça de Deus que se manifesta a todo ser humano e culmina na obra de Cristo Jesus. Paulo vai dizer, seguindo ainda a ideia, ele tem ainda no mesmo versículo, ele não os deixa ver a luz. Quem? O Deus deste mundo. Quem que é a luz? A luz, nós podemos agora fazer uma ligação com o próprio Cristo, que é a luz do mundo. Jesus mesmo diz, eu sou a luz do mundo. Não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia. Olha o que diz aqui, boa notícia, agora de uma forma mais traduzida, o Evangelho, que é uma boa notícia. Esse Evangelho, essa boa notícia, de onde vem a luz, ele está dizendo. Então, nós temos aqui algo bonito quando ele diz assim, é da palavra do Evangelho de Deus que vem a luz, que é o próprio Cristo, e que fala a respeito da glória de Cristo, a qual nos mostra como Deus realmente é. É isso que a gente precisa sempre lembrar, uma vez que nós precisamos sempre, cada vez mais, conhecer o próprio Deus, nós o conhecemos na pessoa de Jesus. Cristo vem com a sua glória e mostra-nos como Deus realmente é. Ele não é o Deus conforme esse mundo secular, que muitas vezes apresenta um Deus que às vezes parece ser um Deus tirano, um Deus que não tem misericórdia, um Deus que simplesmente está esperando que você faça alguma coisa para lhe retribuir. Esse é o Deus que é pregado no mundo, é o Deus que os homens criaram. As pessoas criam um tipo de Deus porque estão envolvidas no mundo secular, no mundo capitalista, onde você só recebe aquilo que você merece, você só leva para casa e só ganha aquilo que você pagou. Então,
a gente precisa, às vezes, se desvincular desse mundo capitalista para entender um pouco a graça de Deus. Essa graça de Deus, ela é diferente do mundo secular, da pós-modernidade, que cria deuses conforme o seu bel prazer. O Deus qual nós o conhecemos, que se revela nas Escrituras, Paulo diz, é aquele que Cristo apresentou a nós, que veio ao encontro do pecador caído, que vem para salvar, que vem para morrer por nós e não cobra nada, simplesmente quer o teu coração em fé. Isso é assim, ao mesmo tempo que é maravilhoso, ele vai até um pouco, podemos dizer, escandaliza pessoas que acham que ainda precisa fazer alguma coisa. Muito bem. Está conosco também o Anderson e a Dariana. Deus abençoe vocês. Que bom que estão conosco nesta manhã. Vejamos, seguindo aqui a ideia, ele vai dizer no versículo 5, pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. Paulo sempre de uma forma bem humilde, ele se coloca como servo de Cristo para levar uma mensagem àquele povo, que por mais naquele contexto ele não foi bem aceito, ele ainda vai dizer assim, nós não estamos aqui para anunciar a nós mesmos. E aí, trazendo de novo para o âmbito do ministério pastoral, você precisa também ter isso muito claro em mente. O pastor está em nome de Deus, anunciando uma mensagem que é de Deus. E aí eu vou lembrar mais um pouco aquilo que eu já falei em outra oportunidade aqui, quando você o ouve, você está ouvindo o próprio Deus que traz uma mensagem a nós. Essa mensagem não é aquilo que nós, como falamos, balançamos o braço e saiu a mensagem que a gente quis falar. Mas sim é uma mensagem de Deus a nós. Então ouça os teus servos que estão à sua disposição para anunciar aquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz, ele vai lembrar agora a passagem lá de Gênesis, quando Deus cria as coisas do nada, Deus, com a sua palavra poderosa, disse, haja luz, uma das primeiras inscrições que dá na Bíblia. Lá nós temos, então, o que Deus fez. A sua palavra que tem poder de da escuridão trazer a luz, é o mesmo Deus que fez a luz brilhar em nosso coração. Que luz é essa? A luz do próprio Cristo. O evangelho dele nos trouxe a luz, que é o próprio Cristo. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Olha que, de uma forma assim bem, vamos dizer, talvez romantizada, se é que essa é a melhor palavra, Paulo diz assim, olha, nós conhecemos o Deus que se manifestou criando todas as coisas. Ele se manifesta na pessoa de Jesus e Jesus mostrou a nós a glória de Deus e essa glória brilha no rosto de Jesus. Então, como é que nós conhecemos a Deus? Em Cristo. O próprio Jesus diz em um dos evangelhos, quando os discípulos estavam perguntando a ele assim, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus vai dizer assim, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus ainda diz, vocês sempre estiveram comigo, como vocês ainda não me conhecem? Então, o que a gente quer dizer com isso? Lembra o seguinte, lembra daquilo que Jesus realmente é. A face visível de Deus está em Cristo. Muito bem, estamos aqui neste Café Teológico, estudando 2 Coríntios, capítulos 4. E vamos agora para o versículo 7. Lembre-se sempre, como o título da NTLH nos traz aqui, tesouros espirituais em potes de barro. Nesta manhã, você que está acompanhando aqui, sempre é importante, aproveite e compartilhe, para que mais pessoas sejam alcançadas por esta palavra e conheçam o nosso Senhor Jesus.
Versículo 7, porém nós que temos esse tesouro espiritual, Paulo diz, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. O que Paulo está dizendo isso? Ele vai sempre, de novo, de uma forma bem humilde, ele vai dizer assim, olha, nós estamos aqui fazendo o quê? Levando um tesouro em potes de barro, que de fato nós somos um monte de barro. Se a gente for lembrar a nossa estrutura, de onde Deus, ou como fomos feitos, você precisa lembrar de novo Gênesis. Gênesis fala assim que Deus, ele, ao criar o ser humano, ele faz um bonequinho de barro e nesse bonequinho de barro ele assopra o fôlego de vida e fez o que nós somos hoje. Interessante, eu sempre gosto de lembrar que quando uma pessoa morre, deveria cair assim um monte de terra na nossa frente, ou ficar um monte de terra ali exposto, porque nós somos isso, nós somos pó. O próprio Deus diz logo lá em Gênesis, depois da queda do homem em pecado, quando ele diz assim, Adão, tu foi feito do pó e ao pó voltarás. Então, Paulo vai lembrar que nós somos potes de barro, então não adianta se engrandecer, se achar alguma coisa, simplesmente você está aqui para levar um tesouro. Isso não é só o pastor, não é só Paulo, é todos nós que uma vez que conhecemos esta verdade, esta palavra, o Evangelho, conhecemos Cristo, aquilo que eu disse antes, logo no início, você é chamada a dizer isso a outros, a compartilhar uma mensagem, seja num clique que você faz aqui através de um compartilhamento, de uma live como esta. Compartilhar a boa nova é dizer assim, nós somos potes de barro, levando um tesouro espiritual. Um tesouro que é a própria mensagem do Evangelho, é o próprio Cristo. Para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus, diz Paulo, e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não ficamos derrotados. Essa é a vida do cristão. Para lembrar também que o cristão ele passa por aflições, mas ele não é derrotado. Paulo diz mais, algumas vezes ficamos com dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Porque o cristão tem dúvida, mas ele não se desespera, porque ele sabe onde buscar força. Ele diz mais no versículo 9, temos muitos inimigos, o cristão também tem, não são inimigos, não deveria ser, por mais que muitas vezes se há inimigos que são seres humanos, nós temos o inimigo mortal, e aí ele vai dizer, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, o cristão também é, mas não somos destruídos. Então, para você que não nos ouve e assiste em qualquer momento, lembre-se sempre, o cristão também passa por aflições, passa por problemas, passa por desilusões. Paulo vai dizer isso, nós sim ficamos aflitos, mas não derrotados. Porque há uma diferença entre ficar aflito e não ser derrotado. Porque o cristão sabe aonde ele pode buscar força, aonde ele tem o seu alívio. O cristão, ele tem dúvida, sim, tem dúvida, mas ele não se desespera, pois ele sabe onde ele está ancorado. Temos muitos inimigos? Tem sim, mas temos sempre um amigo, e esse é Jesus. Temos muitos, ele diz mais, às vezes somos gravemente feridos no corpo, enfim, até mesmo emocionalmente, mas não somos destruídos, porque nós temos aquele que nos ampara. E ele diz no versículo 10, mas sempre levamos no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Em si, o cristão sofre com Cristo, sabendo que assim como o seu Senhor sofreu para garantir vida, nós levamos no nosso corpo também as marcas do sofrimento de Jesus. Lembrando sempre que ser cristão não é você estar numa bolha
que te protege de tudo, que você está imune a qualquer coisa, mas também você carrega às vezes no corpo as marcas do sofrimento de Cristo. Veja, também ele diz assim, para que a vida dele, do próprio Cristo, seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte, mas por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste nosso corpo mortal. Também Paulo vai dizer lá em Romanos, você pode até conferir em sua Bíblia, Romanos, capítulos 8, é um texto muito bonito, onde Paulo vai falar de uma verdade que, como diz as Escrituras Sagradas, Romanos 8, 36, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro, somos tratados como ovelhas que vão para o matador. Porque nós estamos em perigo de morte, não é só perigos físicos, né, que nós estamos expostos todos os dias, seja de uma doença, seja de um acidente, seja de uma catástrofe, enfim. Mas até mesmo porque o cristão ele é um ser diferente, ele tem uma mensagem que transforma vidas. E para aquele que não quer aceitar e não crê, ou não é levado pelo Espírito Santo a crer, para ele esta mensagem é uma mensagem estranha. E por isso que muitas vezes há perseguição também. A perseguição faz com que muitos de nós, como já aconteceu, muitos dos nossos antepassados às vezes perderam a vida. Paulo vai dizer, durante a vida inteira estamos em perigo de morte, por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista nesse corpo, nosso corpo mortal. Quando ele chama perigo de morte, não é simplesmente os perigos do dia a dia, os perigos físicos, mas também até mesmo de você ser uma pessoa que tem uma mensagem que salva vidas, e se a pessoa não crer em Cristo, é uma mensagem estranha. Como diz lá em 1 Coríntios, ela é loucura para aqueles que querem entender a mensagem. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus que se manifesta em nós. Então, o versículo 12 segue dizendo, de modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. No versículo 12, nós temos o que Paulo diz, levar no corpo mortal a morte de Jesus não é um sofrimento inútil, pois traz vida para todos. Tanto o sofrimento na vida do apóstolo quanto a vida para os seus ouvintes são resultado da mensagem que ele anuncia. Deus ressuscitou o Senhor Jesus. O que leva Paulo a anunciar esta mensagem é a sua fé. Porque nós falamos aquilo que nós cremos. Quando Paulo diz nesse versículo aí, de modo que a morte está agindo em nós, você sabe disso, não adianta a gente esconder. A morte, ele vai dizer assim, todos os dias nós estamos morrendo um pouco mais. Você sabia disso? Todos nós estamos um dia mais próximo da nossa morte. E não é somente isso, mas ele vai dizer assim, de modo que a morte está agindo em nós, de que ele está em perigo de morte todos os dias, de perseguição e de perigos físicos também que ele sofreu, doença, acidente, por aí vai. Só que a vida está agindo em vocês. Então Paulo ele faz um jogo de palavras, dizendo assim, nós vamos morrendo, mas a vida que o próprio Cristo dá, ela está agindo em vocês por meio da pregação que ele estava levando àquela igreja. Então as Escrituras Sagradas dizem, eu criei e por isso falei. Pois assim nós que temos a mesma fé em Deus também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com Ele até a presença dEle. Lembrando a você que nos assiste aqui, também ouve pela nossa web rádio, por mais que muitas vezes Paulo ele está em tom assim de, até um tom um pouco
de melancolia, quando ele vai dizer assim, nós estamos morrendo, mas vocês estão vivendo porque eu estou levando uma mensagem a vocês, ele vai lembrar no versículo 14, pois sabemos que Deus, que ressuscitou nosso Senhor, também nos ressuscitará. Mesmo que a morte chegue a cada um de nós, que cada dia nós estamos desfalecendo, estamos morrendo, literalmente, e também ainda correndo vários perigos, inúmeros perigos em nossa vida, a gente precisa lembrar sempre que o nosso fim não é simplesmente, ou nossa vida não é só aqui, neste mundo, mas também pela fé em Cristo nos garante que a ressurreição é certa para todo aquele que crê. Por isso, também nos ressuscitará com ele e nos levará junto com vocês até a presença dele. O foco do cristão, ele não pode ser só essa vida, por mais que nós gostamos de aqui viver, de aqui estar, de estar com os nossos entes queridos, mas isso não é essa vida apenas. Precisamos sempre estar focados, sim, naquilo que temos aqui, mas sim naquilo que virá no porvir. E aí cabe muito bem uma pergunta que muitos fazem: aonde você pretende passar a eternidade? Aonde? É uma pergunta que, sem dúvida, faz cada um de nós pensar, porque Paulo está trazendo o evangelho que chegou até ele, e por mais que ele não foi aceito, ele está dizendo assim, olha, nós carregamos no corpo as marcas do sofrimento de Cristo, e cada dia mais nós vamos desfalecendo, porque o tempo vai passando, a idade chega para todo mundo, a morte chega, mas a morte não é o fim, porque ele nos ressuscitará, e com ele nos levará para junto daqueles que já partiram na presença dele. Versículo 15, tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas. E estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Então, o que Paulo vai dizer com esses 15 versículos do capítulo 4? Em si, ele está dizendo assim, olha, por mais que vocês não estão me aceitando como pregador e não estão gostando da mensagem, ele diz assim, olha, nós somos como um vaso ou potes de barro levando um tesouro lá dentro. No tempo de Paulo, existia-se muito vasos de barro que era transportado água. Hoje em dia, se a gente fosse comparar o que seria como um vaso de barro, hoje em dia, em locais públicos, se usa muito o copo descartável. E o copo descartável, poderíamos fazer uma analogia aqui, assim era um vaso de barro na época, ele era algo descartável, usava apenas às vezes para um momento ali, e ele era jogado fora, quebrado, e voltava a ser aquilo que era. E isso nós somos potes de barro, levando um tesouro espiritual maravilhoso a outras pessoas, para que essas pessoas também conheçam a graça de Deus. E esta transforma pecadores em filhos de Deus, transforma também vidas, para que também um dia possam estar morando com Jesus Cristo. E ele vai dizer tudo isso que ele passou, e talvez estaria passando até mesmo as aflições do momento quando ele escreve esta carta. Não é à toa que ele diz aí, ficamos aflitos, temos dúvidas, temos inimigos, somos gravemente feridos. Isso era coisas que ele estava vivendo em si, tudo para levar este evangelho que estava sendo anunciado a eles. E ele vai dizer, por mais que a cada dia nós estamos desfalecendo, mas em Cristo nós estamos também crescendo e revivendo quando chegar a nossa vez de morar no céu. Por isso que ele encerra apontando para a ressurreição. O nosso foco, o nosso olhar não é simplesmente esta vida ou nesta vida, mas naquela que Cristo nos foi preparar. E aí o versículo 14 novamente
nos é consolador, pois sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dEle. Lá é nossa morada. E aí me lembro do hino 389 do Inário Luterano, para você que é luterano e o conhece. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. Esta é a certeza que Paulo nos deixa aqui nesse texto. Mas enquanto que aqui estivermos, não se esqueça, você é um tesouro, você tem um tesouro, e por mais que você é feito de barro, como eu também, nós continuamos a transportar esse valioso tesouro que é Cristo em nós, com a sua maravilhosa mensagem, que tem salvação para mim e para você, tem vida eterna para aquele que crê. E para a glória de Deus, nós podemos dizer como Paulo, quando conclui dizendo assim, tudo isso, ou seja, tudo que nos acontece, muitas vezes é para o bem, não só nosso, mas de vocês, como Paulo está dizendo, para que a graça de Deus alcance um número maior de pessoas. E essas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Paulo, às vezes, sofria, passava por aflições e até padecia em seu corpo para levar a mensagem do Evangelho. E isso tudo era para que as pessoas, ao conhecer a mensagem do Evangelho, ficassem extremamente gratas e crescem em Jesus e agradecessem muito, não a Ele, mas a Deus. E assim, com certeza, o nome de Deus é sempre glorificado. Muito bem, então é isso que tivemos para hoje. Você que ficou comigo até o presente momento, agradeço muito. São 9 horas e 42 minutos. Não se esqueça de compartilhar, é importante que outras pessoas também conheçam esta verdade que nos chegou até hoje. E nós estaremos de volta daqui a 15 dias. Próximo sábado é sábado de aleluia. Temos outras programações também aí. Não teremos o café. Mas daqui a 15 dias retornaremos de novo. E lembrando sempre, né, você que poderá nos assistir também nas reprises, que amanhã às 7 da manhã tem a reprise do Café Teológico aqui em nossa web rádio. Também, depois, posteriormente, estará lá no YouTube e Instagram da Pense Nisso. Deus abençoe você que está aqui. Continue também com nossa programação musical nesta manhã de sábado. Belos louvores do gospel contemporâneo para você. À tarde tem o Arno Stur trazendo para você no final, início da noite, o Irma Luster, e na manhã segue a programação do Domingão na Pense Nisso. Muito obrigado a você que sempre está nos apoiando, orando e incentivando e assinando a revista também. Se você tem desejo de assinar e conhecer esse trabalho, você também pode entrar em contato comigo no 53999014822 ou no site pensenisteológica.com. Fiquem todos na paz do Senhor. Eu fico aqui com o meu café. Se você tem interesse em experimentar um café especial, também chama lá ou deixa aí nos comentários. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor. Até o nosso próximo encontro.